Olá, caríssimos irmãos, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Depois de uma temporada de ausência dos nossos encontros virtuais, agradeço a Deus a oportunidade do retorno às nossas reflexões aqui no Centro Espírita Harmonia e Fé. Nossos encontros fizeram muita falta para mim. Vamos então nos prepararmos para a reflexão de hoje. Vamos serenar a nossa mente e nosso coração, deixar de lado por alguns instantes as nossas preocupações materiais e rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade superior que nos inspirem e nos acompanhem nessa reflexão, de modo que ela seja realmente um momento de paz, seja um momento de oração e de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, hoje nós vamos falar refletir um pouco a respeito de um tema que é o autoconhecimento. Frequentemente, algumas pessoas não reconhecem alguns temas importantes como pertencentes à doutrina espírita, afirmando erroneamente que não são abordados nas obras básicas do Espiritismo, ou seja, não são citados no Pentateuco ou Codificação Espírita, composta pelas obras de Allan Kardec. Em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, é datado de 1857, em seguida veio o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e finalmente a Gênese, em 1868. Então, alguns acham que são modismos ou modernismos, mas nós vamos verificar que não é bem assim. No século V a.C., o filósofo grego Sócrates já dizia que antes do homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza e das coisas, primeiro deveria procurar conhecer-se a si mesmo. No pórtico do templo de Apolo, naquela época, já estava gravada a expressão "conhece-te a ti mesmo", que se tornou a bandeira de Sócrates. A filosofia de Sócrates deixou marcas tão profundas no pensamento humano que ele foi considerado o pai da filosofia. Vamos verificar, então, um pouco mais a respeito do autoconhecimento na visão espírita. A doutrina espírita nos conduz, pelo seu estudo sério, para encontrar respostas sobre as origens das nossas dores, das nossas angústias existenciais. O autoconhecimento, na visão espírita, é um processo de libertação. É o alicerce e a base para a nossa reforma íntima. Pela sua importância, Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livrinho que está aqui, foi a terceira obra de Kardec, que faz parte do Pentateuco. Ele traz um resumo da doutrina de Sócrates e do seu principal discípulo, que foi Platão. Então são 21 pontos da doutrina de Sócrates, que ela é detalhadamente explicada por Kardec. É uma leitura que vale a pena
fazer, que eu recomendo. Bom, o autoconhecimento, também chamado de autognose ou autognosia, nada mais é do que o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si próprio. E ele reflete o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. Significa, então, sabermos quais são as nossas qualidades, os nossos desejos, as nossas ambições e também as nossas limitações. Faz com que nós tenhamos mais facilidade para controlar as emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorrealizações. Para que mais serve o autoconhecimento? O autoconhecimento serve para que possamos nos conhecer melhor e identificar aquilo que precisa ser mudado ou reformado em nós, para então realizarmos a chamada reforma íntima, né? Para, a partir da nossa transformação, usufruirmos de uma vida mais plena, com propósito e mais contentamento. Agora, o autoconhecimento é um processo individual, ou seja, só você pode fazer em benefício de si próprio, pois depende da sua vontade e da sua disposição em se conhecer melhor. Um profissional de psicologia pode até te auxiliar nesse processo, mas você será sempre o autor da sua história e de suas descobertas. O autoconhecimento faz com que não hajamos impulsivamente ou por pressões externas, trazendo segurança para a nossa tomada de decisões, para nós usarmos o nosso livre-arbítrio. Então, conhecer mais de nós mesmos é estarmos sempre prontos para nos surpreendermos. Isso porque, no processo de autoconhecimento, podemos identificar diversas coisas que por alguma razão negligenciamos ou desconhecemos em nós. É preciso então nós estarmos abertos a novas experiências. É preciso que nós estejamos dispostos a viver de um modo mais autêntico do que o que nós vivemos. Erich Fromm foi um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão que viveu entre 1900 e 1980. Ele afirmava que o autoconhecimento ele começa pela autoaceitação. Ele dizia: aceite-se e se conhecerá melhor. Quer dizer, é o ponto de partida, né? E ele recomendava ainda que para nós iniciarmos esse processo, né, de autoconhecimento, nós deveríamos fazer uma lista de nossas virtudes e outra dos nossos defeitos. E ainda, pedir a alguém próximo de nós que faça o mesmo sobre nós, para que nós possamos conhecer qual é a imagem que as pessoas têm de nós. Lilian Nakamori, que é uma analista comportamental contemporânea, né, ela ainda é viva, ela afirma que conhecer a si mesmo é importante para poder traçar e executar projetos de vida, para assim torná-los bem-sucedidos, para que nós possamos planejar a nossa vida a curto, médio e longo prazos. E isso só é possível com o autoconhecimento. Alguns autores indicam também que nós precisamos desenvolver 3 níveis de autoconhecimento. O primeiro deles a respeito de nossos pensamentos e ações, quer dizer, nós termos consciência do que nós estamos pensando e do que nós estamos fazendo. O segundo nível é o nível das nossas emoções, quer dizer, o que nós estamos sentindo. E o nível superior, que seria quase que o nosso subconsciente, é
que nós conheçamos por que nós estamos pensando assim e por que nós estamos sentindo dessa forma. Então seriam os 3 níveis, os 3 graus de autoconhecimento que nós podemos e devemos desenvolver. Agora, o autoconhecimento ele pode ser um processo inicialmente doloroso, porque ele pode mostrar pontos obscuros que nós não tínhamos consciência, fazendo-nos enxergar a nós mesmos, nossos erros e acertos durante a nossa trajetória de vida. E como nós podemos iniciar esse processo de autoconhecimento? Então, alguns autores, eu compilei aqui algumas sugestões, né? Nós não vamos aprofundar no tema porque não tenho conhecimento suficiente nessa área, né? Mas apenas como sugestão. Como nos iniciarmos o nosso processo de autoconhecimento? Primeiro, aprendendo a sermos verdadeiros e sinceros com nós mesmos. Segundo, não mudando apenas para agradar aos outros e não nos comparando com ninguém. Conhecermos-nos melhor significa reconhecer os diferentes aspectos da nossa identidade, da nossa personalidade e do nosso ser. Mas o objetivo não é sermos críticos. O que nós vamos buscar é apenas que nós tenhamos ciência de todas as nossas facetas, mantendo-nos abertos à possibilidade de aprender coisas novas sobre nós mesmos, mantendo-nos firmes em nossas crenças e valores morais, não deixando que alguém nos diga como devemos pensar ou o que devemos sentir. E, finalmente, não deixando ninguém dizer quem somos ou como deveríamos ser. Essa decisão deve ser exclusivamente nossa. Também nós encontramos na literatura alguns exercícios para nos ajudar a desenvolver a mente e o autoconhecimento, né? Alguns autores sugerem caminhadas, né, sem um destino geográfico fixo, nos entregando mais à nossa consciência, fazer uma caminhada com um amigo, com uma pessoa próxima, né? O hábito de leitura ajuda bastante. Sempre nós nos perguntarmos o porquê das coisas, né? Por que estamos agindo daquela forma, por que estamos pensando daquela forma, pelo menos 3 vezes, né? E tentar classificar os nossos pensamentos e emoções, né? Esses pensamentos são do bem ou são do mal? E por que nós estamos fazendo dessa forma, né? E também a meditação e exercitar regularmente, né? Exercício físico ou a prática de algum esporte sozinho. Um ótimo exercício de autoconhecimento que nós temos é o de criar listas, né? Que nós já citamos. Pode parecer bobagem para algumas pessoas, mas fazer listas é um ótimo exercício de autoconhecimento, né? Elas ajudam muito a enxergarmos coisas sobre nós mesmos que muitas vezes deixamos passar ou não damos a devida importância. Fazer uma lista, por exemplo, dos valores, dos nossos objetivos a curto, médio e longo prazo, né? E também dos nossos pontos fortes e pontos fracos, pontos positivos e pontos negativos. Quanto tempo leva esse processo? Não é uma tarefa simples, né? Pode levar anos e às vezes pode até acontecer que nós nunca cheguemos a nos conhecer completamente, porque nós temos também que admitir que nós somos seres em transformação. As experiências nos mudam, né? Então não somos os mesmos agora quando nos comparamos àquelas pessoas que fomos algum tempo atrás. E da mesma forma não seremos iguais a hoje no futuro.
mais algumas técnicas para se conhecer melhor e aproveitar mais a vida nesse sentido do autoconhecimento. Conhecer as nossas emoções. Todas as nossas emoções dizem algo a respeito de nós, basta que nós reflitamos sobre isso, né? Não devemos ter vergonha de pedir ajuda sempre que nós acharmos necessário. Devemos nos questionar sempre, né? Por que estamos agindo dessa forma? O que me leva, qual é o móvel que me leva a pensar ou a agir dessa forma? E, principalmente, não julgar nem a si mesmo, nem aos outros. Muito bem, transportando a essência do pensamento de Sócrates para os nossos dias, nós podemos fazer alguns questionamentos. Será que atualmente o homem, e principalmente nós espíritas, conhecedores de tantas verdades no mundo espiritual, nós conhecemos a nós mesmos? Qual será a consequência de nossas ações perante a doutrina espírita, perante nossa família, perante nossa sociedade e perante a nós mesmos? Sabemos que somos imortais, mas será que nas horas de crise ou nas situações difíceis nós temos sabido manter a calma daquele que sabe que toda tempestade chega e passa? Como diz Chico Xavier, que tudo passa e essa dificuldade também vai passar? E por que será que nós temos consciência que por mais que a noite seja densa, não há nada que possa impedir o nascer de um novo dia? Nós, como espíritas, já temos consciência de que nós reencarnamos para o resgate dos débitos do passado e para o consequente desenvolvimento intelectual e moral que todo espírito carece. Mas temos sido capazes de manter as esperanças diante das dificuldades? Hoje nós compreendemos que em nossa jornada evolutiva não fizemos apenas amigos, mas prejudicamos e perseguimos muitas pessoas. Diante das criaturas que hoje demonstram alguma aversão por nós, qual é o nosso comportamento? Nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande perante a vida, pois nenhuma outra religião explica os mecanismos da existência tão claramente quanto a nossa, né? E o Evangelho diz o seguinte, que aquele que muito recebe, mais ele será cobrado. Então, a nossa responsabilidade é maior, né? E daí, então, a necessidade do autoconhecimento pregado por Sócrates, que foi também abordado no Livro dos Espíritos por Santo Agostinho. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui agora o meu exemplar, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né? E continuando, frase: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Então, Santo Agostinho coloca aqui a sua própria experiência durante a sua vivência terrestre. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara com algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver
que havia o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada, ou seja, do seu dia, e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis em outrem, se fizestes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprouvesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o nosso próximo e, enfim, contra nós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar, ou seja, que é preciso reparar, né? Então, e Santo Agostinho conclui o seguinte: o conhecimento de si mesmo, né? Ou seja, o autoconhecimento é, portanto, a chave do progresso individual. Então, com esse brilhante conselho de Santo Agostinho, né, nós encerramos essa pequena reflexão e vamos então pedir ao nosso Pai e ao Mestre Jesus que nós possamos caminhar nesse sentido do autoconhecimento. Que assim seja.